Já parou para pensar que só existe cultura com energia? E é por isso que a Petrobras é a maior patrocinadora da cultura brasileira. Se depender da gente, essa energia nunca vai faltar. Programa Petrobras Cultural. Mais energia para a cultura. Petrobras, líder na transição energética justa. O Brasil é a nossa energia. Sejam todos e todas bem-vindos à Feira do Livro 2025. A Feira do Livro é uma realização da Associação 451, da Maré Produções Culturais e do Ministério da Cultura por meio da Lei Rouanet, incentivo a projetos culturais. Apresentador exclusivo Petrobras. Patrocínio Prefeitura de São Paulo e Motiva por meio do seu instituto na categoria Prata, Itaú Unibanco na categoria Bronze. Apoio Instituto Ibirapitanga, Pinheiro Neto Advogados e Enjoei. Parceria institucional Mercado Livre Arena Pacaembu, Museu do Futebol e Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Estado de São Paulo. Secretaria Municipal de Esportes e Lazer, Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência, Biblioteca Mário de Andrade e Livraria da Travessa. Apoio institucional Embaixada da França no Brasil, Instituto Camões, Instituto Cervantes, Canada Council for the Arts, Acción Cultural Espanhola, Ernesto Tsirunik Advocacia, ETAD, Vagalume, Ecoar, Quiro, Inside by Meliá São Paulo e Genópolis, Bubu Restaurante e Ovo. Parceria de mídia, TV Brasil, Rádio Nacional de São Paulo, Folha de São Paulo, UOL, JCDecaux, Revista Piauí e Publish News. Acompanhe a cobertura completa da Feira do Livro 2025 no site da revista 451. Acesse www.451.com.br e também nas nossas redes sociais, @a Feira do Livro. Viva o livro brasileiro! Que alegria ver vocês aqui. E eu queria convidar todo mundo que está por aí pela praça a se acomodar nas nossas espreguiçadeiras para assistir ao encerramento desse dia glorioso que a gente teve aqui na Praça Charles Miller. Foi realmente lindo. A gente começou aqui falando de Machado de Assis, que hoje é o aniversário dele. Depois seguimos com mesas sobre literatura nos 2 palcos nossos oficiais, aqui no Espaço Rebentos, lotado, praça cheia. Isso é uma alegria muito grande. E a gente encerra assim também com uma conversa entre 2 craques aqui da literatura. Eu vou fazer um agradecimento rápido. Através da Lei Rouanet, do Ministério da Cultura, a Petrobras apresenta a Feira do Livro 2025, que conta com o patrocínio da Prefeitura de São Paulo, da Motiva e do Itaú Unibanco. Agradecemos a todos os patrocinadores dessa edição, em especial a Petrobras, por acreditarem, assim como nós, que a cultura move a economia. É isso. Então, eu vou convidar ao palco aqui os nossos 2 autores desta noite. Vamos ver se eles estão prontinhos já para entrar. Eu chamo aqui o Mário Prata. Por favor, palmas para o Mário Prata. Seja bem-vindo ao palco Petrobras. Grande Mário. Que bom. Por favor, pode se acomodar ali no sofá. Palmas também para o nosso intérprete de Libras também. Aqui, Mário, por favor. E para conversar com o Mário, eu vou chamar o Hugo Giorgetti. Hugo, seja bem-vindo aqui à Feira do Livro, ao palco Petrobras. Muito obrigado pela sua presença. Por favor. Pode se acomodar aqui, tanto faz. Pode ficar aqui, por favor. Essa mesa, gente, pode sentar, por favor. Vai ser conduzida por mim mesmo. Então, peço aqui a licença a vocês. E obrigado. Obrigado. E eu queria começar falando, né, que o nosso tema do futebol é super especial para nós na Feira do Livro.
é uma coisa óbvia, mas nós estamos diante aqui do estádio que eu considero mais bonito do Brasil, né? E que, palmas aí, o Pacaembu, que é um patrimônio público, e a Praça Charles Miller também é uma praça pública. Isso, para nós, a gente não se cansa de repetir a importância disso, né? E essa é a primeira vez que a Feira do Livro acontece com o estádio agora denominado Mercado Livre Arena Pacaembu aberto. Então, é muito legal poder visitar esse estádio reformado e renovado. E também o Museu do Futebol, que é o nosso parceiro de primeira hora, está com a exposição renovada. Ano passado ele estava em obras, né? Então, é a primeira vez que a Feira do Livro acontece nessas condições que a gente julga ideais, né? De um território cultural, de instituições culturais importantes para a cidade, para a história da cidade, da democracia no Brasil, né? A gente, aqui também vou repetir, vocês me perdoem, mas essa praça foi palco de manifestações pelas diretas, né? Nas quais eu estive, trazido pelos meus pais. Então, é muito bom vê-la ocupada pelo povo. Então, eu queria pedir uma salva de palmas ao Museu do Futebol. A querida Renata Mota está por aí. É um parceiro de primeira hora. Museu do Futebol que, assim que eu e o Álvaro Razucchi apresentamos o projeto, eles abriram as portas sem perguntar praticamente nada, né? Foi uma relação de extrema confiança entre instituições da qual a gente se orgulha. Mas é isso. Vamos agora falar de futebol, então, que é o nosso tema, futebol e literatura, com dois craques mesmo, peço perdão pelo clichê, mas aqui cabe, né, Mário? São dois craques. A Feira do Livro e um festival literário tem duas alegrias especiais, né? Uma delas é de proporcionar o encontro com autores queridos pelo público, né? Então, a gente, quando consegue proporcionar esse encontro, é uma alegria muito grande. O caso do Mário, que é um escritor super conhecido, autor de novelas, de inúmeros livros, cronista, enfim, um romance policial, né, Mário? Você já pratica diversos esportes, né? E aqui está pela primeira vez na Feira do Livro. Então, eu peço uma salva de palmas para o Mário Prata. Muito obrigado. Mário vai falar do Drible da Vaca, que é um livro... Quer falar alguma coisa? Ele descobriu Mário... que tem um microfone aqui. Tá faltando um aí? Tem mais um aqui, não? Mário, então, vem falar do Drible da Vaca, que é esse livro sobre futebol, né, como você pode perceber, e também do último lançamento dele, que é Pelo Buraco da Fechadura, esse livro aqui saiu pela Geração Editorial, o Drible da Vaca pela Record. E outra alegria que todo curador de festival tem é de apresentar jovens escritores, novos escritores estreantes, pelo menos. Sim, né? O Hugo Giorgetti é o seu primeiro livro? Seu primeiro livro que está sendo lançado? Então, temos que considerar que é um estreante, mas é um craque total. Eu peço palmas ao Hugo Giorgetti, grande cineasta. Um grande cineasta que foi sempre um cronista, né? Assim, a gente leu ele no Estadão, muitas das crônicas reunidas nesse livro foram publicadas no Estadão no período... Foram quantos? 15 anos que você ficou lá? 16. Podia falar no microfone, por favor? São 16 anos. 16 anos batendo bola lá no Estadão. Delícias de crônicas. Eu vou até confessar que o futebol não é o meu forte. Amanhã tem uma partida que a gente está promovendo aqui na Mercado Livre Arena Pacaembu entre escritores. Eu não vou estar. Você vai, não? Não, aliás, eu queria que você agradecesse meu nome. Alguém daqui da direção que me mandou um e-mail perguntando qual era o número da minha chuteira. Juro por Deus. E aí, qual é? Não vou falar, isso porque senão aí... compram aí, né? Qual é o número da minha chuteira? Tá bom. Mas, e você, Mário, vai participar? A pessoa entrou em contato comigo também e perguntou se eu queria jogar. Eu respondi assim, vou ver. Aí ela retrucou, vai ver se vai jogar ou você vai assistir? Eu vou ver, quero ver dentro do campo. Eu já morei aqui na Alagoas, rapaz. Eu vim aqui toda quarta-feira à noite. Cheguei a vir assistir aqui Bandeirantes de Birigui, da onde é a tua amiga aí, que me mandou e-mail, e Juventus. E a Linense? Nunca jogou aqui? O Linense. O Linense, perdão. Está vendo a minha ignorância. O Linense jogou muito aí.
O Fluminense subiu para a primeira divisão em 1952, eu era vivo já, ganhando a Ferroviária de Araraquara com 3-0, aqui no Pacaembu, foi a final aqui. Eu me lembro. 3 gols do Américo Murolo. Você não lembra, não? Teu pai deve lembrar. Era muito legal, porque dava para ver os jogos por cima do muro, né? O pessoal conta, Chico Buarque vinha, descia da casa do pai ali, ficava ali empolerado, assistindo os jogos. E agora também vai ser possível isso, porque foi aberta uma grade ali, então... De que lado? Vamos lá. Muito bom. E a sua chuteira, qual é o número? Não, eu não vou jogar, eu quero ver. Ah, é? Mário, inclusive, estava a caminho aqui, tropeçou achando que era Paraty, né? Tropeçou. Eu levei uma tropeção brabo, mas eu fiquei branco, precisei tomar água, entrei com uma água aqui, tiraram já o logotipo aqui, daqui, né? Exatamente. Não era água prata. Não, pois é, ele tentou de tudo, mas a gente não permitiu. Hugo, e você? Você é assim, sua obra cinematográfica daria para dizer que é de um cronista, né? Os seus filmes, eles têm, vamos dizer, por serem longas metragens, uma afinidade natural, narrativa com o romance, mas eles são crônicas, e crônicas muito paulistanas, né? Tem cenas que são crônicas. Essa veia de cronista, ela surgiu só quando você foi escrever no jornal, ou isso, por acaso, já era uma coisa que você praticava na escrita de roteiros, por exemplo? Como é que o roteiro de cinema conversa com esse gênero tão jornalístico, não é tão cinematográfico assim, normalmente, como a crônica de jornal? Olha, eu às vezes penso que eu comecei através de um chamado de alguém do Estado, Daniel Pisa, que era o redator-chefe, me convidou para escrever sobre futebol a partir do filme Boleiros. Eu tinha feito um filme chamado Boleiros, ele foi ver e falou, bom, mas eu diria que tem uma outra vertente, que é a seguinte, eu escrevi 15 roteiros de cinema, dos quais 13 foram realizados e estão aí para quem quiser ver. Então, se você acreditar no Pasolini, o Pasolini diz o seguinte, roteiro não é filme, roteiro é literatura. Um filme é uma transposição de uma literatura para o cinema, é uma outra coisa. Então, ele recomendava a todas as pessoas que quisessem escrever um roteiro que escrevessem bem, se transformassem em verdadeiros escritores. Porque ele dizia, roteiro é uma peça de sedução. Você tem que seduzir um ator para fazer, tem que seduzir um produtor para financiar. Então, você precisa escrever roteiro bem. Eu escrevi 14, não sei se bem, mas 15, eu acho. 13 foram executados. Então, quer dizer, pelo menos eu tenho uma prática de escrever. Eu não tinha... Porque não fui na literatura mesmo, né? Você tem um papel lá que você tem que encher de frases, né? Tem diálogos, inscrições, etc., uma história que você tem que contar. Então, eu acho que, formalmente, em termos de livro, esse é o primeiro mesmo, mas, em termos de escrita, não é. Sem dúvida. Isso que eu acho que mostra, que os seus filmes mostram o baita escritor que você sempre foi. Mas o diálogo, que é algo, né, vamos dizer, quase obrigatório no cinema, é uma coisa muito difícil na literatura, né? É uma coisa, na literatura brasileira, particularmente. Eu sou editor, tanta gente sabe que é difícil. Às vezes, os melhores escritores escrevem péssimos diálogos, né? É raro você ter ouvido, né? Esse escritor que tem ouvido. E isso talvez tenha apurado a sua prosa de cronista, né? Esse ouvido para o diálogo que você foi obrigado a exercitar como roteirista, né? É claro, tem algumas coisas que são inexplicáveis, né? São da personalidade de alguém. Se você se dedica a ouvir as pessoas, tem uma facilidade para ouvir o diálogo e reproduzir isso que você está ouvindo, é uma coisa natural e é particular. Agora, você aprimora isso lendo um pouco, né? É bom ler de vez em quando. Um roteirista que não lê, eu acho um perigo, né? E lê boa literatura, inclusive. Paulinho... E você? Eu queria depois falar do livro, mas antes, pegando essa perna aqui do Hugo, o diálogo no cinema brasileiro melhorou muito. Há 50 anos, quando eu comecei a ver filme nacional, era um horror. Era um horror. O cara era assaltado na Praça da Sé, caía, socorram-me, socorro-me, o larápio escapou-me, entendeu? Era nessa base, entendeu?
Era impressionante, né? E a novela também. Eu me lembro que eu fui convidado para fazer uma novela na Manchete, Helena, e acima de mim só tinha loucos, que era o diretor da dramaturgia, era o Almeida Wilker, o Zé Wilker, acima dele era o Carlos Heitor Coni, e acima do Coni era o Adolfo Brock. Aí cheguei e falei, olha, eu era para adaptar um livro do Machado de Assis, Helena. Eu falei, vamos parar com esse negócio de voz, né? Vamos. Aí a gente fez uma novela com o diálogo de hoje, entendeu? Eu acho que parte do sucesso dela foi isso, porque até então era tudo no voz, naquela base. Mas eu só queria aproveitar para falar do livro que você citou aí, o Drible da Vaca. Desde pequeno, que eu sou tarado para futebol, o Linense, depois de ganhar aqui da Ferroviária de 3-0, com Herrera, Ruinoca, Geraldo Frangão, Ivan, Alfredinho, Américo, Astro Próspero e Alemãozinho, com 3 gols do Américo Murolo, eu tinha 7 anos. Ele foi para Lins, chegou de avião e um carro passou em frente da minha casa, com os jogadores. Tem um irmão que tinha 1 ano, está sentado ali, o Leonel, caiu nos braços da minha mãe e do meu pai, tem uma cicatriz aqui. Isso foi devido ao Linense, e é um torcedor emérito do Linense. E, desde então, eu me apaixonei por futebol. Ao ver aqueles rapazes dentro daquele caminhão, e a cidade inteira seguindo, sabe? Foi um negócio indescritível. Mas eu tinha dificuldade de escrever alguma coisa sobre futebol, porque não dá para você inventar um personagem no futebol, um cara que jogou futebol, porque todo mundo sabe de todos os jogadores que jogaram em todos os times do Brasil. Então, um jogador de futebol não pode ser personagem de um livro. Até que um dia, totalmente sem querer, na pandemia, eu estava totalmente sem ter o que fazer, trancado em casa. Eu comecei a pensar por que o gol tem 2,70 metros, não sei o quê, assim, e assim tem 7 metros, não sei o quê, 2 metros, não sei o quê, e assim tem 27, 17. Eu fui pesquisar e descobri que é 8 jardas por 8 pés. Em inglês, eu já desconfiava, já sabia que... Charles Miller que trouxe essas medidas para cá, provavelmente, não? Não, Charles Miller trouxe futebol para cá. Mas eu estou falando de quando começou. Esse livro é 50 anos do Charles Miller. Que, aliás, eu entrevistei o Charles Miller para um livro que eu chamo Mário Prata Entrevista uns Brasileiros. Entrevistei ele aqui no Museu do Futebol. Foi uma entrevista muito boa. A gente pode falar disso depois, tem umas coisas interessantes. Mas eu fui ver e descobri que essa medida é a medida exata do portão principal da Universidade de Cambridge. Falei, aí tem. Aí entrei numa loucura de pesquisar Cambridge, Londres, a Inglaterra, na metade do século XVIII, XIX, perdão. Aí eu resolvi escrever A Invenção do Futebol, que foi em Cambridge, segundo eu mesmo. Não, a parte da invenção do futebol é toda inventada, mas a parte histórica que eu descobri, que é incrível, é toda real, porque os anos 60 do século passado foram para a Inglaterra como os anos 60 desse século para o Brasil, entendeu? E, para minha sorte, estava tendo uma pandemia lá nos anos 50 e 60, que já vinha de tal. Para você ter uma ideia, se eu estiver prolongando aqui, você corta. Manda ver. A pandemia vinha através do Tâmisa, do solo, do Tâmisa, embaixo. Então, eles começaram a cavar cavernas para trabalhar esse negócio lá embaixo. E, depois de 30 anos, fazendo aqueles subterrâneos, algum inglês, que eu não sei quem, falou, pô, ele podia fazer uns trem lá embaixo, né? Andando. E assim surgiu o metrô de Londres. E o futebol de várzea também, não? Hein? E o futebol de várzea. Não, ainda não. Surgiu o metrô. Quem já foi a Londres já viu dificuldades que é para sair lá para cima, né? São aquelas escadarias, é um horror.
Transformaram em metrô aquilo. E outra coisa que eu achei interessante, aí me apaixonei pela Rainha Vitória, descobri que era maconheira, que era... pode procurar no Google aí, põe maconha, Vitória, que vocês vão saber. Ela tinha cólicas horríveis e ela tinha um amigo hindu, tem uma moça ali fazendo assim com a cabeça, ela sabe disso. E esse hindu dava maconha para ela fumava ou fazia chá. E lá no castelo de Birmingham tem a Sala da Maconha, que ela fundou, tem tabuletinha e tudo. Lady Di já passou por lá, tá, a turma toda, né? Aquele careta ficou, o outro foi para Nova York, né? Que frequentava a sala. Mas foi um negócio de pesquisa, assim, que eu fui aprofundando, só para encerrar a parte de pesquisa. Depois a gente volta para o futebol. Eu descobri que o filho da rainha foi amante da mãe do Churchill, o Eduardo, que depois viria a ser Eduardo VII, em 1901. E ele estava estudando em Cambridge, aí essa é a ligação. Ele foi um dos inventores, por minha conta, do futebol. Eduardo VII, que é o nome do parque onde acontece em Lisboa a Feira do Livro de Lisboa. E várias ligações aqui. Helena, que você citou, foi citada hoje aqui de manhã pelo Hélio de Seixas Guimarães, quando a mediação perguntou como foi que Machado de Assis, entrou na sua vida, né? Quando foi o primeiro contato com Machado de Assis? Ele falou, olha, foi com a novela Helena, né? Então, com a novela? Foi com a novela, e a mesma época, enfim, os livros, tal, foi conhecendo, então, por isso, é muito legal você mencionar esse trabalho. E quem conhece o Mário sabe que ele entra nessas pesquisas e não para mais, né? Eu fiquei 3 anos pesquisando. Sim. Descobri, eu não vou ficar falando aqui de tudo que vocês compram o livro e tal. Tem ali atrás, ó, para vender. Sim. Tinha só 3 ali. Mas ele vai fazer romance policial, ele faz quase um MBA em romance policial, quer dizer, é um super pesquisador, tem uma gana de biógrafo, né? Mas escreve grandes peças de ficção e crônicas, né? Hugo, eu queria te perguntar, como é que é a sua pesquisa, né? Se o Mário vai lá procurar lá a maconha da Rainha Vitória, onde é que você ia buscar o seu material para escrever? Porque essa coisa de escrever em jornal parece uma coisa super confortável, mas quem escreve sabe que é penoso, né? Era toda semana que você escrevia? Toda semana. Como é que você arrumava assunto, sempre sobre futebol? Onde você ia buscar isso aí? Eu ia buscar dentro de mim mesmo. Eu nunca fiz nenhuma pesquisa. Nem para roteiro de filme, que não fosse de futebol. Todo filme que eu faço é alguma coisa que não precisa pesquisa, a não ser dentro de mim mesmo. Eu só faço coisas que eu tenho familiaridade com a coisa. Eu sou muito preguiçoso. Eu fazer um filme que se passa não sei aonde, eu teria que estudar. Não faço isso. É inconcebível. Eu faço filmes que me dizem respeito, todos. Seja documentário. Aliás, agora eu estou fazendo um documentário pela primeira vez, agora, a minha idade, que está me dando um trabalho imenso de pesquisa, porque o personagem é um personagem impressionante, né, que exige isso, e com quem eu não tenho nenhuma familiaridade, a não ser a admiração, né? Fora isso, tem que realmente pesquisar. Mas é a primeira vez em 83 anos que eu faço uma pesquisa. Mas nem ir, porque quem lê o seu livro imagina que você ia lá na Vila Javari, assistia Juventus, você ia você fala do São Caetano, você fala de times de 2ª, 3ª divisão, que eu falei, pô, esse cara devia ir lá durante a semana para ver, para arrumar assunto, né? Mas você lendo o jornal, na época que tinha jornal, né, você tinha informações de vários clubes, de qualquer clube. O Juventus, além do que, há clubes que estão entranhados na cultura de São Paulo. O Juventus é um. Não há quem não conheça o Juventus, sendo que seguir minimamente futebol, né? Então, é material que está na minha mão. Eu não... E que está muito na cabeça também, né? Pelos seus filmes, eu vejo que você traz personagens com os quais você provavelmente conviveu, né? Esses personagens que tem no Sábado, no Boleiros. São figuras que você cruzou, imagino, e que tenha... Não, o Boleiros é diferente. O Boleiros é uma outra coisa. O Boleiros é um filme que eu fiz
para, digamos, não homenagear, porque eu acho essa palavra muito inadequada, mas para colocar na superfície uma coisa que era pouco notada, que é o seguinte: na verdade, a nossa verdadeira arte popular, como pintura, escultura, não sei o que se dá em várias regiões do Brasil, perfeito, são artes populares importantes. Música, que é reconhecida internacionalmente, mas nenhuma dessas atividades se compara ao futebol. Futebol, você ia para Nova York, há anos atrás, falava que você era brasileiro, já vinha 2 ou 3, o Brasil, o Pelé e tal. Era impressionante. Então, Eu já fui salvo de um assalto em Amsterdã por causa do Romário. Como? É. Os caras vieram me assaltar, eu falei, eu sou brasileiro, opa, do Romário e tal, pode deixar, pode ir. Me liberaram. Isso é feito pela arte popular brasileira, que encantou o mundo em 1958. Tem até uma clivagem entre antes e depois de 58. Né? Então, eu fiz um filme que é sobre essa dança, essa coisa original, que agora não existe mais, evidentemente. Nos tornamos todos europeus, quadrados e cingidos a esquema para cá, esquema para lá. A individualidade é uma ofensa. Né? Mas, no tempo de 58, quando o Brasil entrou na Copa de 58, ele entrou com uma grande novidade, que era essa Croácia incrível, uma biografia, uma atividade assim, completamente sem explicação do povo. O povo se movimentava daquele jeito, principalmente os negros, né? Então, foi para fazer isso, para mostrar essa atividade no cinema, porque na ficção do cinema, eu acho que tem um filme chamado O Crack, que era um filme interessante, mas do começo do futebol, lá, 1920, 30, só, de ficção. O resto, todo filme brasileiro trata o cinema, o futebol como documentário, o que, para mim, não é que seja um erro, o documentário é maravilhoso. Mas, se você quer realmente fazer uma coisa definitiva e se aproximar de alguma coisa com alguma verdade, você tem que fazer ficção, não documentário. Eu ia te perguntar sobre isso, porque o cinema brasileiro, quer dizer, fora os seus filmes, a gente não conhece. Quais são os grandes filmes do futebol, de ficção, realmente? Não tem, porque é ficção. Né? Você aprendeu o que é a Revolução Industrial na França, no começo do século XIX, você tem que ler Balzac, não adianta você ficar lendo compêndios de sociologia, como se tem que ler Dickens, se você quer saber. Então, eu acho que o futebol é uma maneira de você descobrir o Brasil, discutir o Brasil e colocar ele em evidência. Graças a Deus, o Botafogo ganhou ontem e o Fluminense e o Flamengo também. Ganhou do Paris Saint-Germain, né? E o Palmeiras também ganhou. Aliás, alguém sabe quanto é que está o Fluminense que está jogando agora? Queria te fazer uma pergunta. Claro. No Boleiros 1 ou 2, no Boleiro 2, você conta uma piada que é folclórica no Brasil. Tem mais de um folclore no teu filme, nos Boleiros, né? Aquela história do cara que bate 3 pênaltis. Aquilo é maravilhoso. Quer dizer, aquilo você não pesquisou, aquilo é pesquisa. Né? É o interior teu que tem aquilo, porque eu já tinha aquilo na cabeça. Quando ele bateu o primeiro pênalti, ele falou, o juiz vai mandar voltar. Eu já sabia também. Sabe que isso aí? Sabe como é que surgiu? Mais ou menos a mesma idade. Esse episódio surgiu, eu tinha ouvido falar nele. Pois é, eu também tinha ouvido falar, ninguém sabe onde foi. Até que um dia, o Otávio Augusto, o ator, que é muito meu amigo, e é palmeirense, fanático, ele estava em São Paulo e falou, olha, vamos jantar com os veteranos do Palmeiras? Eu falei, vamos. E a gente foi. Esse episódio surgiu no jantar. 4 ou 5 jogadores veteranos do Palmeiras contaram essa história em diferentes lugares. Não, isso aí aconteceu em Araraquara, Café Gomes. Não, na verdade foi em Lins. Lins. Estou brincando. Não, mas eu achei... Eu não sei onde foi, não. O cerne do filme está nisso. Eu repeti histórias que todo mundo conhece. Deixa eu contar a história para eles. Posso contar? Conta você. Conta você. Não, o filme é teu. Conta você. A história não é minha. Não, mas você vê a cabeça. É uma história inconcebível, principalmente para quem conhece os rudimentos do futebol. Tinha um juiz que estava definitivamente comprado para favorecer um time. E esse time, que estava a ponto de cair, não podia perder. Aliás, eu fui na Rua Javari e pedi licença para filmar lá na Moca. E eles falaram, mas espera aí, você vai fazer o Juventus que está para cair? Eu falei, não, o Juventus é o outro time. Então tudo bem. E a gente o Juventus é o que estava pagando. Bom,
E o juiz, então, fica desesperado no fim do jogo, porque não acontece nada, o time era péssimo, o que precisava ganhar era péssimo. Ele arranja um pênalti. Um pênalti que só ele viu. Bom, vai lá, um cara bateu o pênalti. E ele, olhando para o cronômetro para ver como ele se salvava. O cara bate o pênalti e o goleiro pega. Ele, o senhor se adiantou, o senhor se adiantou. O goleiro mexeu. Bate de novo. Bom, bate de novo, o cara foi lá e bateu. Bateu e o goleiro pegou de novo. O cara, para. Olha, o senhor vai bater quantas vezes eu mandar, mas vai ter que bater direito. E se aproximou do cara e falou, aliás, pensando bem, você não, põe o outro para bater. E veio História outro maravilhosa. Veio outro cara. Você não, põe o... Vai acabar com uma... E o juiz era o Otávio Augusto. O juiz era o Otávio Augusto. Magro ainda. Então, foi... Quer dizer, o futebol é constituído disso, de coisas imprecisas, de coisas que não se sustenta do seu ponto de vista lógico. Isso que é bonito, né? Mas é crônica isso, né? Isso aí, se você for dar um gênero literário, você vai... Isso que Não, vocês estão contando... os boleiros são crônicas. Sim. São uma mesa com pessoas taradas que estão tomando cerveja e contando essas histórias. E já que a gente está falando em crônica, não vamos esquecer que o nosso outro palco aqui chama-se Armando Nogueira, que foi um grande cronista, né? Então, parece que existe uma certa simbiose. Você foi muito correto, Georgette, em falar sobre a grande manifestação cultural brasileira ser o futebol, né? Ser a grande arte, vamos dizer assim, mas ela vem com essa simbiose com a crônica a crônica esportiva, né? Esse grande momento do futebol brasileiro que você falou, ele foi fixado por figuras como o Mário Filho, que deu nome ao Maracanã, como o Nelson Rodrigues, que inventou um personagem, peço desculpas ao Mário, inventou o Sobrenatural de Almeida, não era? Que era o grande... Por que desculpa para mim? Você falou que não podia ser inventado um personagem, um jogador de futebol, certo? Não, mas o Sobrenatural de Almeida não era um jogador de futebol, era só Almeida. Era só... Não jogava bola, era uma coisa que podia acontecer assim do impossível, né? Um gol que não foi feito, porque surgiu o Sobrenatural de Almeida, né? É isso que ele queria dizer. É uma biografia sem escrita. Mas a crônica ainda, esportiva nem sempre foi a favor do futebol. O grande Lima Barreto, que eu considero, não me vai, melhor que o Machado de Assis, e era mulato também, ele odiava o futebol, porque o futebol não tinha negro. Tem um livro, que ninguém sabe, maravilhoso, sobre ele, falando que o futebol era coisa de branco, de inglês, e que tinha que ter preto. E tem a famosa história do Fluminense ser chamado de pó de arroz, porque pegaram um garoto negro que era muito bom, passaram o pó de arroz nele para ele jogar lá no estádio da Laranjeira. Só que choveu. E o Fluminense ficou com esse apelido de pó de arroz. Nem todo escritor, no entanto, tem esse tino para o futebol, né? É muito divertido, inclusive, se vocês virem aqui no nosso almanaque da feira, tem um anúncio do Museu do Futebol que tem uma citação do Graciliano Ramos. E ele fala, olha, essa moda aí do futebol é uma coisa passageira que vai ficar 6 meses. Isso não vai dar certo. Daqui a pouco a gente muda de assunto, né? Exatamente. E aí o pessoal do museu, poxa, Graciliano, foi mal. Eles puseram assim, aquele emoji assim, do tipo... Então, realmente... Mas, ô Mário, o que é o drible da vaca, né? Esse nome que você deu ao livro. Quer falar um pouquinho desse livro? Posso falar O drible da vaca é uma expressão clássica, né? É típica. Essa expressão tem impressão, eu não posso garantir, que surgiu... Quando eu morava em Lins, tinha campeonato de futebol das fazendas, que era no pasto. Cortava os galhos lá, fazia o gol e jogava. E as vacas, às vezes, passavam. Então, e a vaca vinha na direção do jogador, o jogador jogava a bola para a direita, a vaca olhava para lá, ele saía por aqui e pegava a bola lá. E tem jogador, quando é habilidoso, faz isso. Faz assim, o cara olha para lá e sai por aqui. E ficou chamando, não foi inventado lá em Lins, não, ficou chamando drible da vaca, que teve até um técnico brasileiro que chamou isso de ponto futuro. Eu falei, não vai dar certo, ponto futuro, meu. Drible da vaca é muito melhor, né?
Eu não tinha nome para isso, e eu traduzi agora para o francês, para o inglês e para o espanhol, e não tem. De fato, é um problema para o tradutor literário, o drible da vaca, e tantos outros nomes, eventualmente, de expressões do futebol brasileiro. Assim, o Matheus estava traduzindo um livro meu, para mim mesmo, o Diário de um Magro, e falou, Prata, você não dá para traduzir. Você fala assim, falando de futebol, né? Matou no peito, desceu no terreno, deu um chapéu e fez o gol. Como é que eu vou traduzir isso para o inglês? Eu falei, não sei, pô, você é americano, você que tem que saber, né? Problema seu. E os grandes tradutores literários, Paulo Henriques Brito esteve aqui na feira, procuram saber, por exemplo, em livros americanos é muito comum ter beisebol, né? Por exemplo, a gente não conhece as regras, não conhece os nomes, as expressões, e o tradutor vai na Federação de Beisebol Brasileira para descobrir como chama aquela coisa e tal. Tem uma pesquisa importante que é feita aí, né? Então, só para concluir, eu traduzi para o inglês e para o pessoal, mas não saiu publicado ainda lá, não. Mas eu mandei traduzir. Mas vai sair? Você está com um contrato? Não, eu estou vendo isso. Mas foi impressionante. A menina que traduziu para o inglês, ela tem uma filha que joga futebol lá na Califórnia, em San Diego. E ela sabia tudo das expressões. Ela deu belos jeitos. Mas é um livro, o Livro da Vaca, além de ser um livro sobre futebol, é um livro sobre a Inglaterra em meados do século XIX. Essa pesquisa toda foi pandêmica. E tinha pandemia. Quando descobri que tinha pandemia, eu fiquei numa felicidade, rapaz. Eu vi gravuras com o pessoal de máscara, entendeu? Bom, siga. E esse Pelo Buraco da Fechadura, né? Eu vi um baile de debutantes, quase uma autobiografia. Quer falar um pouquinho? Que história é essa? Porque você já tem outros livros, como, por exemplo, Minhas Mulheres e Meus Homens. Fala muito da sua vida através dos seus amigos, né? O que você quis aqui com esse livro? Minhas Mulheres e Meus Homens, apesar do nome, que pode dar várias interpretações, principalmente quem chega para mim e fala assim, eu adorei Meus Homens e Minhas Mulheres. Eu falo, não, pô, é Minhas Mulheres e Meus Homens, né? Piora, né? Um dia eu tinha minha lista telefônica toda na tela do computador, e eu estava ligando para alguém, aí eu vi o nome que estava em cima, lembrei de uma história desse cara que estava lá, aí o de baixo também tinha uma história, eu percebi que todas as pessoas que estavam na minha lista telefônica tinham uma história comigo, até o encanador, que foi lá um dia desencanar, né? Aí eu falei, pô, comecei a escrever na ordem que estava lá, alfabética, tal, surgiu assim. Aliás, o Ziraldo me ligou. Letra Z, lá no último, né? Hein? No final do livro, Ziraldo. Eu acho que é. O Ziraldo me ligou e falou assim, ele não falou, é o Ziraldo. Falou, você é um viado. A minha lista telefônica é muito melhor que a tua, muito maior que a tua, e minhas histórias são muito melhor. Vá a merda! E pá! Desligou. Esse era o Ziraldo, quem não conhece esse lado dele, que era um amigo muito querido, muito, para poder fazer isso, né? Mas aí, esse outro não. Esse outro foi uma amiga de pandemia também, que hoje em dia a gente está com um problema que eu não sei se é no mundo todo, mas no Brasil é muito grave. Por isso que eu agradeço a todos vocês que estão aqui, porque as pessoas não estão mais ouvindo. Ninguém ouve mais. Você está falando, você olha, a pessoa está esperando uma vírgula tua para retrucar, entendeu? Ninguém está ouvindo. Aí eu conheci uma menina que me ouvia, que ouvia as pessoas, uma garota da UFSC, Universidade Federal de Santa Catarina. E eu comecei a contar histórias para ela, minhas, e ela ouvia. E aí eu comecei a anotar as histórias e comecei a escrever essas histórias. E fui escrevendo, na hora que eu vi, eu tinha 300 páginas de história que eu contava. Tem o nome dela aí no livro, é dedicado a ela. Cita o nome dela aí que eu vou ficar... Caroline Soares Almeida. O que está escrito? Ela é sua advogada? Não. Não, o que está escrito? Conversas com Caroline Soares Almeida. Ela não é... Mas você gravou as conversas? Não, eu escrevi. Eu escrevia. E aí, quando deu aquele negócio todo, eu comecei a ler
E eu só falava isso, que porra é essa, né? Que era o primeiro título desse livro. Que porra é essa? Sim, E que aí- o Mário é bom em títulos, assim, que Que porra é essa? Eu acho para muito discutir bom. com os editores. Ele gosta muito de discutir com os editores. Eu lembro que lá na Companhia das Letras tinha um livro seu, que não sei se chegou a sair, que ele encasquetou, que ia chamar O Colégio dos Padres. Dos padres. Aí a editora falou, não, legal, vamos lá, mas é o Colégio dos Padres, né? Ele, não, é o Colégio dos Padres. É, dos É Padres. assim que a gente falava. E saiu esse livro? Não. É um padre a mais, um padre a menos, porra. Qual o problema? Não saiu. Eu lembro que a gente argumentava, falava, Mário, mas o governo nunca vai comprar o seu livro nas bibliotecas, o Colégio dos Padres, não tem a menor condição, porque o governo faz até uma revisão, não sei se vocês sabem disso. Sei. Então, o Colégio dos Padres não saiu. Isso faz parte muito desse ouvido seu de cronista, né? De captar a voz. Não, mas tem que ser, porque sempre foi colégio dos padres e colégio das freiras. Era um do lado do outro. Agora, por causa do governo, eu vou pôr um S ali, até foge. Você estava falando de diário, né? De diálogo. Diálogo é isso, é você falar, escrever como se fala, né? Que eu dei os exemplo do cinema nacional. Finalmente, o diálogo do cinema nacional melhorou muito. Não é ainda o ideal, na minha opinião, mas melhorou muito. O Milor Fernandes era frequentemente convidado para dar um tratamento em roteiros de filmes, né? Para poder melhorar os diálogos, Não, era né? impressionante. Terra Estrangeira, eu estou falando por de exemplo. anos 60, por aí, né? Até pôr no chanchada, o cara empolava para falar. Sim, aí fica não divertido. falava a coisa ali. Ou, nesse aspecto, como é que é? O roteiro, um filme seu sai tal qual o roteiro que você escreveu? Ou você chega a editar o roteiro depois de filmar, na hora de montar? Como é que você refilma também, que é uma coisa que muitos cineastas fazem, é consertar o roteiro, às vezes, depois que já filmou, né? Porque, às vezes, tem uma ponta solta. Acho que sim. O roteirista tem que se compenetrar que ele é uma fase do filme, que vai ser transposta obrigatoriamente. Então, o roteirista que se acha autor está caminhando muito mal, porque vai se decepcionar muito. E quando ele vira o filme pronto, ele vai ver que foi modificado muitas vezes. Eu, como sou o próprio roteirista, não me decepciono muito, né? Mas você corta na própria carne? Porque isso é difícil também, né? Muito, muito. O filme tem que, quanto mais magro for, melhor. Aliás, eu aprendi isso fazendo comerciais para televisão. Comercial para televisão tinha 30 segundos. Não podia ter 32, nem 31, porque a Globo cobrava. Então, tinha que ter 30. E você fica... Então, o drama do montador era, às vezes, transformar em 30 segundos alguma coisa que tinha evidentemente ultrapassado. E a gente ficava na moviola, corta isso, corta isso. E eu aprendi a cortar. Quando você via que você tinha reduzido um filme que era impossível ficar nos 30 segundos, você realmente colocava nos 30, você via que tinha ficado melhor. Ficou melhor. Então, eu aprendi, quanto mais magro, melhor. Em dúvida, corte. Fora. É uma maneira de você... Eu acho que o cinema implica nisso, né? Você tem que ser um pouco rápido, as coisas se sucedem, não dá tempo para o espectador respirar, né? É evidente que agora está neurótico isso, está completamente frenético, né? Não é para ser frenético, mas é para ter um encadeamento que você toma conta dele. Né? O diretor toma conta, inclusive, do montador. Corta aqui, corta melhor lá, tal. É isso. Essa doutrina sua é a do cronista Humberto Werneck, que esteve aqui também. Ele chama de teoria Vênus de Milo, que ele fala, cortado fica melhor. Né? Vênus de Milo sem corte, Mas nada seria. Eu né? queria contar uma história de corte também. Manda ver. Do Machado de Assis também, que ele tinha um amigo que abriu uma peixaria. Quem já está rindo aí? Abriu uma peixaria e falou, Machado, eu fiz uma placa lá em frente à peixaria, queria ver se tem nenhum erro de português, se tá bom, tal. Aí levou o Machado lá na Rua do Ouvidor, como tudo do Machado era ali no Rio, né? E tava aqueles vidros assim, cheios de peixe, não sei o quê, e tinha uma placa assim. Aqui vende-se peixe fresco. Aí o Machado olhou e falou, não só pô, aqui. E o vende-se também, você não vai dar o peixe.
Tiro vende, tiro aqui, tiro vende. Peixe, para quem escrever peixe? Está cheio de peixe, né, exposto aqui. E fresco por quê? Você vai vender peixe podre? Tira tudo, sem placa. Machado. Maravilha, palmas para o Machado de Assis. Que ele merece. É verdade. A crônica também traz isso, né? O cronista tem um espaço limitado, em geral, né, no jornal para escrever. E, às vezes, é difícil chegar até o final, né? Às vezes, é difícil se limitar ao espaço que está... Espera aí, eu não vou deixar passar isso. Ele falou no Humberto Werneck, que esteve aqui, que é um dos grandes cronistas brasileiros, que está desempregado, como eu e como ele, né? Que a gente é branco, homem. É o seguinte, Humberto Werneck é pai dele. Então, uma salva de palmas para o Humberto Werneck, que está por aí. Mas ele não está desempregado, não. É editor sênior da 451. Não, como cronista. Como cronista, está fazendo uma biografia que vai ter sabor de crônica. Acho que essa mistura é uma coisa que eu quero muito ver, que é a biografia do Carlos Drummond de Andrade. Mas ele acabou de lançar aqui, inclusive vou fazer o merchandising, então... A gente combinou aqui isso. na Tinta da China Brasil, que é a editora nossa, o livro Viagem no País da Crônica, no qual justamente ele revisita toda essa geração de ouro, que é simultânea a essa geração do futebol brasileiro, né? Os grandes cronistas brasileiros, e ele vai puxando os assuntos, Maravilha, ali, como faz um grande cronista, né? Mário, mas e aí? Você pensou em processar a si mesmo depois de ler o seu próprio livro? Não? Não. Eu pensei em processar outras pessoas, mas eu não queria falar sobre isso, não. Era uma coisa entre vocês. Hein? Não, é eu e a Caroline. A gente tem uma coisa entre nós até hoje. E vai sair mais livros disso aí? Pelo buraco da fechadura? Não sei se a gente pode olhar. Não. Isso aí foi coisa de pandemia mesmo. Foi ótimo contar essas histórias todas aí. Mas eu falei que chamava Que Porra é Essa? Mas os meus filhos, eles não costumam me ler. Tem até um aqui. Eu fiz uma sacanagem com eles. Eu pedi para a Maria escrever a orelha, o Antônio o prefácio, e a foto da capa atrás é do Pedro, que é o Pedro III. E aí a Maria leu e falou: pai, com esse título eu não faço a orelha. Maria. Falei, porra, meu. Eu gosto muito de Que Porra é Essa, sabe? Mas o Que Porra é Essa não estava na ordem cronológica como está aí. Ele estava na ordem que eu contei para ela. Eu achei que aquela ordem era boa. Mas o Pedro, que ia fazer a foto, falou assim: eu não estou entendendo nada, está falando um negócio aqui, pula lá para trás e vai lá para frente. Aí eu pus na ordem. Nasceu, sabe? Falo das tias e tal. E além do Antônio, da Maria e do Pedro, o Walt Whitman também tem aqui uma frase sobre o seu livro, Camarada, isto não é um livro, quem o toca, toca num homem. Ele também é seu filho, é isso? Não, não é meu filho, não. Não. É sobrinho. Você não reconhece. É sobrinha. Certo. É meu tio, esse cara. Fica melhor. Hugo, e a gente estava falando das limitações aí de espaço, né, do texto, né, assim, a necessidade do corte e o ganho artístico que o corte traz. E o corte orçamentário, né? Você fez filmes, imagino que tinha limitações também orçamentárias. O que isso às vezes pode trazer dentro de um roteiro como recurso artístico, por exemplo? Você tem um filme tão paulistano como Sábado, né? E ali aquele elevador é um espaço paulistano, né? Mas a gente não imaginaria São Paulo, fazer um filme sobre São Paulo que se passe ali dentro de um elevador, que afinal de contas é uma marca da cidade. Como é que vem uma ideia dessa? Vem dessa necessidade, por exemplo, de fazer algo com recursos limitados? Sempre tem. Você se bate com a falta de dinheiro, que é crônica, né? Você tem que se adaptar a isso. Tanto é verdade que meu último filme... um pouquinho mais o microfone, por favor. Isso. O meu último filme se passa num porta-malas de automóvel, né? Quer dizer, eu fui reduzindo e cheguei ao porta-malas. O próximo eu não sei. Aliás, não tem dinheiro para fazer o próximo, nem porta-mala, nem em lugar nenhum, né? Então, 85 minutos dentro de um porta-mala mesmo.
Mas não foi só por causa disso, não. Eu me acostumei a trabalhar em ambientes fechados. Todos os filmes, festa numa sala. Sábado, que você viu, duas locações e tal. Então, isso, você tem que, se você tiver uma destreza de se mover com a câmera dentro de uma sala, você pode fazer um filme numa sala, não há problema nenhum, né? Quer dizer, há muitos problemas, mas você pode suplantar tranquilamente se você tiver alguma habilidade, né? Então, às vezes é porque não tem dinheiro, outras vezes você se acostuma a pensar assim. No meu caso, principalmente, acontece uma coisa curiosa. Eu sou não só diretor e roteirista, como eu sou produtor também dos meus filmes. A solidão me acompanha, né? Ninguém é louco. O produtor é aquele que arruma grana, né? O produtor é o que cuida do dinheiro, né? Então, aí que tem o problema. Quando eu vou fazer o roteiro, eu calculo mais ou menos o meu poder de fogo. Acho que eu vou arrumar aqui 600 pau. Então, eu vou escrever um roteiro que já cabe nos 600 pau. Então, nenhum filme meu, eu não tive nenhum problema de não ter dinheiro, porque eu já tinha feito esse cálculo anteriormente, antes de escrever o roteiro, né? Daí eu escrevi isso aí, é uma destreza que é preciso ter, né? O cinema é isso, né? É você adequar o dinheiro possível com a história possível, né? E fazer o melhor das coisas, né? Então é isso, não tem. Eu sempre fui um sujeito meio um pouco à margem, né, do cinema, assim, eu fui publicitário, e era um pouco à margem da publicidade. Aí o cinema hoje eu estou aqui hoje, eu não sou um cronista. Por favor, né, gente? Eu escrevi crônicas semanais, mas eu não. Pô, 16 anos, pô. Você vê que engana-se com uma certa habilidade, né? Mas não... 16 anos não, ninguém engana. Não, mas o livro tem aqui para de pé, como a gente diz. A grossura do livro. No jargão editorial. E ele vem de uma nova editora extremamente literária, uma belíssima, eu esqueci de comentar isso aqui, na coleção Quimera, que é, enfim, uma novidade editorial. Está sendo distribuído pela editora Sete Letras, que é conhecida como uma reveladora de talentos literários. O livro super bem editado, super bem diagramado, ele tem uma série de piscadelas tipográficas, assim, né? Está muito bem cuidado. Esse livro, inclusive, quem deu um impulso nesse livro, verdadeiramente, foi o Alcir Pécora. Crítico, é professor da Unicamp, quer dizer, como você vai dizer que você não é cronista com o Alcir Pécora, que é um das pessoas mais difíceis de gostar de um livro contemporâneo no Brasil, é o Alcir Pécora, né? Ele batia nos escritores de um jeito... É meio terrível mesmo. Eu conheci o Alcir porque ele estava fazendo alguma coisa sobre o Roberto Piva, que era muito amigo meu. Além dos outros fatos que me tornam lateral, todos os meus amigos estão tendo o desplante e o mau gosto e a ofensa de morrerem, todos. Então, o Piva tinha morrido, ele estava procurando alguém que falasse do Piva. Os outros caras também tinham morrido, e sobrou eu. Daí a gente falou bastante, ele ficou assim, impressionado, então eu acabei indo para a Unicamp, fazendo 2, 3 meses lá, mostrando como não se faz roteiro, que é mais fácil do que como se faz, né? E ele ficou, quando ele via as crônicas, ele falou, a gente podia editar isso. Eu falei, perfeito, o que você quiser. E ele que é o responsável por isso aí. Na verdade, a Quimera, aliás, é um título que eu acho muito bom, muito apropriado e muito simbólico, é dele, né? Acho que é o terceiro livro que eles lançam. Eles lançaram 2 livros anteriores, que eu não me lembro agora exatamente quais foram, mas é coisa boa. Tem ainda, além da participação do Alcir Pécora, que ele fez um pós-fácil, né? É isso? E ele que organizou os livros, foi isso? As crônicas. Ele que organizou. E você acrescentou aqui alguns contos também. Queria perguntar... É raro a gente ver livros de crônicas e contos. É um pouco sui generis essa mistura. Por que você foi por aí? Porque um dia ele falou, olha, a gente está fazendo um livro só de crônicas. Será que você escreveu alguma coisa de futebol? Não teria uma coisa um pouco mais longa? Adaptar uma crônica para conto? Eu falei, não só adaptar, não. Eu escrevi várias coisas que estão na gaveta, que eu jogava numa gaveta, né? Então, esses contos aí, muitos são antigos.
Ele falou, deixa eu ler. E leu e falou, pô, é isso que nós vamos publicar, claro, e tal. E eu só escrevi um, que não, ele falou, esse número de páginas, não sei não. Eu falei, escreve mais um. Escreve mais um. É. E você acha, mas você acha por que isso? Por que você acha que tinha alguma questão com o gênero crônica? Porque o livro, como cronista, quer dizer, é de primeiríssima qualidade, né? Assim, não me parece que as crônicas fossem dar um livro magro. Pelo contrário, desculpe, Mário, com o seu Diário de um Magro, não tem nada, nenhuma referência. Mas você, enfim, está apostando nessa coisa de escrever conto agora? Isso te colocou numa trilha de escrever mais contos? Não sei. Eu escrevo muito premido por alguém que me pede para escrever. Eu não gosto de escrever assim, sem saber o destino do que eu estou escrevendo. As crônicas tinham que sair no Estadão. Eu tinha que entregar sexta-feira até as 8 horas da noite para sair no domingo. Se eu não escrevia, eu não saía. E eles não me pagavam, o que era terrível, né? Então, eu escrevia mesmo. Eu gosto de escrever assim. E você mexeu nas crônicas para publicar também? Porque Não. esse texto que é escrito no calor da hora, não dá uma tentação de dar uma arrumadinha ali? Não. Não mesmo? Não. Está feito, Posso fazer a pergunta para ele? Por favor. E, aliás, eu queria lembrar que vocês também podem fazer perguntas aqui para os autores, é só recorrer aqui à nossa equipe, tem aí os papeizinhos para vocês mandarem. Obrigado. Me conta como é que é a história do porta-mala. A história do porta-malas é simplesmente, parece simples, mas não é. Inclusive, a execução é muito Aproxima complicada. o microfone, por favor. Se puder falar mais próximo do microfone. Isso, por favor. É o seguinte, em 2 palavras, o roteiro é assim, um cara está passando com um carro às 10 horas da noite na rua José Paulino. Não tem ninguém, é só os comércios fechados. De repente, num farol, entram 2 caras e assaltam ele. Fala, sai daí, e abre o porta-mala para jogar ele dentro do porta-mala. Nesse momento, uma mulher, inadvertidamente, ela aparece na esquina. E ela não dissimula que ela viu o que estava acontecendo. Não, os bandidos pegam ela e jogam ela também lá dentro. Então, são 2 caras que nunca se viram na vida e se conhecem. Maravilha. É interessante. E eles vão tentando se descobrir alguma coisa deles mesmos, são completamente diferentes. O cara é um libanês que está no Brasil, ele fala meio mal. É muito estranho. Mas é um filme. Mas já lançou? O destino desse filme foi trágico. Ele tinha. Quero ver, pô. Eu te mando. Eu terminei esse filme, acho que 2 meses antes dos cinemas fecharem para a pandemia. Fecharam, tudo bem. Não ia ninguém no cinema, nem os cinemas estavam abertos. Ok. De repente, os cinemas voltaram a trabalhar. Mas ninguém ia, porque era a primeira semana, a segunda semana. Só que esse filme tinha um dinheiro do Fundo Setorial do Audiovisual, que é uma entidade da Ancine, governo federal. Eu comecei a receber telefonemas dizendo assim, os cinemas abriram, você precisa lançar o filme. Eu falei, bom, eu vou lançar o filme, que ninguém vai ver. Não sei o quê. E me brandiram um contrato. Você assinou um contrato dizendo que você ia lançar um filme, agora você tem que lançar. Bom, para ser mais conciso. Tudo bem, lançou, ninguém foi ver. Acabou o filme. Eu estou esperando. Eu vou lançar de novo, pô. Então, eu estou falando com o Ademar, que é Sim, o Ademar. Que é um grande amigo meu, de 40 anos. Grande lembrança. Vamos ver se sai e tal. Acho que porque tudo... Como é que chama? O porta-mala? Não, chama... Não, é quase um porta-mala. Como é que é o nome do filme? Que maravilha. É o nome dos 2 personagens, Dora e Gabriel. Dora e Gabriel. É o que eles sabem dele. No fim do filme, de tudo isso que sobra deles... Não vai contar o fim, hein? Não, mas o que a marca que ficou deles é o nome, não tem mais nada. Sei. Eles não tinham nada a ver uns com os outros. Você pensa que eles vão se transformar, que vai acontecer alguma coisa, não acontece nada. Vão casar, nada. Aliás, me perguntaram muito, mas aí os 2 colados no porta-mala, vai ter sacanagem, vai ter... Não dá tempo. Para de contar. O medo é maior. O medo é maior, é ótimo. Não tem buraco da fechadura no porta-mala, né? Palmas.
Você falou, Hugo, se não me engano, que você tem 15 roteiros escritos e 13 foram filmados, é isso? 13 foram filmados. Um que não foi, então, é esse ainda? Não foi filmado ainda? Não, esse foi filmado. Esse, Dora e Gabriel, prontinho, com o ator. O filme está pronto. Ele ficou pronto exatamente 20 dias antes dos cinemas fecharem na pandemia. Mas eu entreguei um filme, está aqui, pronto. É só portar no cinema. E está nessa situação até hoje. Mas, e 3 filmes foram, alguém me encomendou, por uma loucura que um cara me encomendou, pagou, eu fiz. Não foi, depois não foi para frente. E os outros 2 são coisas que de repente, não gosto muito de ficar com sonhos, entendeu? Pegar um sonho e ficar 8 anos com o roteiro embaixo do braço, falando, esse é o roteiro que eu quero fazer. Não é. O roteiro também ele é uma coisa perecível com o tempo. Você tem um roteiro hoje, daqui a 2 anos ele não é nada, não é um livro. Né? Um roteiro é um negócio que você tem que fazer imediatamente. Então, são 2 que não foram feitos e o resto eu fiz todos. A crônica é frequentemente o ganha-pão de escritores, né? Muitos escritores foram escrever em revistas e jornais para ter uma remuneração mínima ali para conseguir tocar o projeto literário maior, né? Você falou que não era pago pelo Estadão e como roteirista você também só fez roteiros para si mesmo, né? Além da publicidade, né? Você chegou a fazer roteiro para filmes de terceiros? Você trabalhou em roteiros em equipes, em salas de roteiro de terceiros? Não. Uma vez só. Então, um dos roteiros fracassados que eu não fiz, desses 15, era um roteiro mais ou menos encomendado, né, que daí não deu certo e tal. Eu não sei, eu me acostumei a fazer sozinho. Eu concordo que é melhor fazer com 3 roteiristas, 4, 5. Eu não sei como é que você faz. Você usava assim muita gente para fazer roteiro? Não, eu sempre fiz sozinho. Então, justamente, eu aprendi. Sabe o que acontece? No começo, quando eu fazia publicidade, queria fazer um longa-metragem, eu atraía um amigo. Vamos fazer o roteiro? Vamos. Onde a gente faz? Não, vamos na sua casa à noite. Ou na casa dele à noite. Você fazia isso 2 ou 3 vezes por semana. Depois você falava, peraí, ninguém ganha um centavo aqui. Não se sabe se o filme vai ser feito. Eu trabalho o dia inteiro na agência, eu vou de noite na sua casa. Então, acabou. Daí eu pensei que não contratar mais ninguém, que eu não podia, eu mesmo fazer o roteiro. Eu falei que eu fazia sozinho em termos, porque, às vezes, mesmo quando o filme era baseado num texto meu, tinha o diretor. Então, eu fazia a primeira mão, vamos dizer assim, e depois trabalhava com o diretor. Né? Tinha uma interferência. Eu fiz 5 roteiros, 5 ou 6. Mas todos, quando entra o diretor, não era o produtor, era o diretor. O diretor tem uma visão. Você não briga com o diretor porque você não vai brigar com você. Você já conhece o roteirista te conhece, vocês se acertam. Mas, às vezes, não é? Há uma defasagem, uma maneira de ver diferente a realidade. Bom, sei lá. Então, eu faço sozinho, mas depois tem interferência. É que você também tem ali o começo da carreira como dramaturgo, né? Que era muito forte, né? A sua, não, eu comecei trabalho fazendo teatro. Bessame Mucho, né? A sua peça que consagrou. Filme. Aliás, eu escrevi o primeiro livro com 50 anos. Eu tinha feito teatro, depois fiz televisão, fui fazer crônica no Estadão também, muitos anos, cinema. Aí que eu escrevi um livro, em 94. Foi o seu primeiro livro escrito como literatura pura? Eu fui para Portugal e acabei ficando lá mais do que eu esperava. Eu comecei a notar as palavras que tinham um significado diferente aqui e lá, entendeu? Aí, a hora que eu vi, eu tinha 600 palavras. Os faz favor, né? Os faz favor, né? E aí foi o meu segundo livro que mais vendeu. Foi uma loucura mesmo. Eu queria falar de um trabalho importante que você fez, Mário, que já faz 51 anos, e que tem a ver aqui com o nosso tema geral da Feira do Livro esse ano, que são os 40 anos de redemocratização, né? Você é o entrevistador da famosa entrevista com o Julinho da Adelaide, que é esse grande compositor, que enfim, é um dos episódios importantes de luta contra a censura no Brasil, né?
Vamos lembrar que naquela época, 1974, existia censura nas gravadoras, né? Os compositores não podiam gravar suas canções, nem se fossem por intérpretes outros, né? E as redações tinham censores trabalhando, né? Se é que isso pode ser um trabalho, mas o pior é que era, né? E como é que foi essa... Você quer falar um pouquinho dessa entrevista, que é um símbolo de como a gente pode resistir à ditadura, nos valendo do humor enfim, da imaginação? O ano passado fez 50 anos essa entrevista e eu me surpreendi com a quantidade de entrevistas que eu dei. 50 anos atrás, né? Foi em 74. Foi com o Chico Buarque. O Chico estava proibido de... Chegava, eles nem liam mais, já cortava. Aí ele gravou um disco, Caros Amigos, só com música, composição e texto dos amigos dele. Né? Não era o Sinal Fechado? Sinal Fechado. Só que os amigos dele eram o Tom Jobim, o Vinícius de Moraes, o Fagner... Paulinho da Viola, Milton Nascimento, isso era a turma do Chico. Mas ele cismou que tinha que ter uma e resolveu inventar um pseudônimo, que é a cara dele, o nome do pseudônimo, que é Julinho da Adelaide. E o Julinho da Adelaide mandou uma música, passou, mandou duas, passou, mandou três, passou. E aí eu trabalhava na Última Hora com Samuel Weiner, também foi uma figura importante nisso. Eu falei, Samuel, eu vou entrevistar o Julinho da Adelaide. Ele falou, já falou com ele? Eu falei, já. O Samuel sabia que era o Chico. Eu falei, Chico, tudo certo, vamos fazer. Ele falou, eu vou semana que vem para São Paulo, ficar na casa do meu pai, a gente vai lá na casa dele. Sai lá. Eu falei, tá legal. Aí, marcamos, fui para lá com um gravadorzinho. Aliás, ontem eu dei as duas fitas dessa gravação, essa semana, para o Miguel de Almeida, que está escrevendo um livro muito interessante sobre censura. Ele me entrevistou e levou as fitas originais para ele. São dois cassetes. Pô, que tesouro! Vamos publicar isso no podcast. Espera aí. Editores não perdem a oportunidade, toma cuidado. Estou vendo. Aí, chegamos na casa do Chico, estava o Chico, a Dona Maria Amélia, o professor Sérgio, eu, um amigo meu do Jornal da... Eu estava na Última Hora, um amigo meu do Jornal da Tarde. Isso era aqui do lado, desculpa perguntar, na casa... Aqui na Rua Buri, 41. Aqui na Rua Buri, aqui nas cercanias da... 41, né? Ali. E estava o Melquides, que era um jornalista, amigo meu, e estava a Cristina também, que faleceu agora, o marido da Cristina, Homerinho, querido Homerinho, já falecido também. Minhas histórias são tudo assim, já falecido. E o Melquides está vivo. E aí começamos a beber e tal, fumar maconha, aquela coisa assim da época, que dura até hoje. E aí o Chico falou assim, eu vou subir, ficar 15 minutos lá no meu quarto, para pensar um pouco. Ele ficou 1 hora lá em cima. Aí voltou e falou, estou pronto. Aí ele sentei do lado dele, e ele falou sério assim, eu não quero foto, porque eu tenho essa cicatriz aqui. Aliás, essa cicatriz foi quando o Sérgio Ricardo jogou o violão na plateia, bateu aqui, ó. Aí eu já entrei na dele e falei, mas você tem 2 cicatrizes. Ele falou, o violão, a caixa pegou aqui, mas o cabo pegou desse lado aqui. E aí começou o Chico, 1h30 do Chico, num total processo de criação. Aquele meu irmão que eu falei que tem uma cicatriz, que chama Leonel, ele sabia do Leonel. E eu falei assim, eu soube que você está construindo uma casa na Barra da Tijuca, é verdade? Ele falou, não, isso aí não é eu. Na gravação, ele até dá uma risadinha. É o Leonel, meu irmão, que está aqui nos vendo. Que ele sacaneava o Julinho, né? O Leonel tirava proveito do irmão, mas não meu irmão, o irmão dele. Roubava ele, era um escroto. E ele falava, quando a gente apertava o Julinho, ele falava assim, meu irmão falou para dizer que eu sou pragmático. Qualquer dúvida, falou, não, eu sou pragmático. Nisso aí eu sou pragmático. Bom, aí deu, enquanto isso, o professor
Sérgio Buarque de Holanda foi numa biblioteca imensa, ele tirava uns livros assim, folheava e ouvindo tudo. Punha, folheava. Aí ele pegou um livrão grandão, abriu, assim, tinha uma negra linda, e falou baixinho para mim assim, Adelaide. E aí saiu a foto dela, porque ele não podia por causa da cicatriz, saiu a foto da Adelaide, assim, a Adelaide, a mãe do Julinho, foto, arquivo SBH, Sérgio Buarque de Holanda, SBH. E foi um sucesso o negócio, sabe? Tanto é que eu acabei de dar uma entrevista. Ano passado fiquei dando uma entrevista. Aí um idiota, de um jornal do Rio, que eu não vou nem citar o nome, soube que era o Chico e publicou no jornal. O Chico, na verdade, esse cara é o Chico, não sei o quê. Porra, jornalismo bom, não é? Esse do cara que descobriu que o Julinho Adelaide era o Chico Buarque. E aí proibiram, aí a partir desse momento baixaram uma lei, não sei como, que para mandar a música tinha que mandar a carteira de identidade, nome, endereço, tudo para censura, por causa do Julinho da Adelaide, entendeu? Eu vou complementar uma história, que aconteceu uma outra história com o Chico também, que o filho do Pedro Bial, o Theo, ele gravou o Chico agora, fez um show no Rio, e me telefonou para saber se ele podia contar a história daquela música João e Maria, do Chico, que eu vou contar essa história rapidinho aqui. Eu e o Chico, a gente estava tentando fazer... Eu tinha escrito um livrinho chamado Chapeuzinho Vermelho de Raiva, e o Chico tinha escrito um chamado Chapeuzinho Amarelo. Aí a gente se juntou e falou, vamos fazer uma peça de teatro com essas coisas aí, e vamos fazer, vamos. Aí tinha 2 redes na casa dele, a gente almoçava, deitava na rede, bebendo, ficava bêbado, e não começava, não falava da peça, a gente estava bebendo, entendeu? Aí eu tive uma ideia, minha sogra, mãe da Marta Góes, que você conhece, a Marta Góes? Mãe da Marta Góes, não, a Marta Góes, mãe dos meus filhos, de 2 filhos meus. Ela tinha um colégio, eu falei, fala para os alunos de 10, 11 anos, escrever umas redações, tipo Chapeuzinho Vermelho de Raiva, não sei o quê. Ela me deu um calhamaço, assim, uns 40. E aí ficamos nós lá lendo as redações e separávamos melhor. Aí teve uma que o Chico falou, pô, isso aqui tem 2 frases geniais aqui. Eu falei, o que é? Ele falou assim, o meu cavalo só falava inglês e os alemães com seus canhões, da menina. Eu falei, pô, legal, não é legal? Passam uns dias, eu falo, pô, fiz uma música aí, e canta para mim. Eu falei, eu quero parceria. Ele falou, você não, se a menina reclamar, eu dou para ela, você não. Pô, mas eu que trouxe a menina para você pega 2 frases. Aí eu liguei semana passada, ele estava para estrear no Rio, o Theo. Eu falei, Chico, o Theo me ligou, ele conhecia o Theo, sabia quem era e tal. Ele falou assim, aquela história dos alemães e seus canhões, né? Eu falei, e o meu cavalo só falava inglês. Ele falou, essa também? Eu falei, também. Então. Muito bom. Isso tudo para contar como é que é a cabeça desse cara chamado Francisco Buarque de Holanda, né? Ele é um lúdico, Sim, mas essa história, enfim, do Julinho é uma história que me impressiona muito, e pelo humor, né? Pela ousadia que vocês tiveram, pela coragem mesmo. E foi publicado dia 7 de setembro. Ah, que maravilha. 74, de sacanagem. Aí já foi ideia do Samuel. Vamos publicar domingo, que é 7 de setembro. Falei, maravilha. Hugo, você já teve algum problema com censura? Como é que foi para você a questão da ditadura? Como artista, isso chegou a te causar problemas, de alguma forma? Ou até mesmo, enfim, redator publicitário, imagino que não tinha ali assim, um censor no seu cangote, mas o ambiente era muito abafado, né? Você sentiu isso? Para mim, o problema da ditadura é um só. É você não ter nenhuma garantia jurídica. Uma ditadura para valer, você que começou em 68, né, com o AI-5, você está abaixo de qualquer coisa. O guarda do quarteirão pode te levar. Não tem habeas corpus, não tem coisa alguma. Isso é uma ditadura. Agora, isso é uma possibilidade de acontecer. Não que me aconteceu, mas isso aí pairava sobre as cabeças de todo mundo. Era um terror
disseminado, entendeu? Esse aí de falar, pode acontecer. Você não sabe com quem você está falando, alguém ouviu, falou para não sei quem. Então, a falta de você ter um amparo jurídico, a essência da ditadura é isso. Eu não tenho amparo jurídico nenhum. Eu não tive nenhum problema. Talvez eu tenha... Eu fiz um filme sobre o período da ditadura, não exatamente a ditadura, chama Cara ou Coroa. Cara ou Coroa é um filme que o nome indica você... Ou é a cara ou é a coroa, velho. A ditadura também é isso. Você é uma coisa ou é outra, não é? E é um livro sobre pessoas que auxiliavam, participavam da resistência de outra forma. Emprestavam a casa, abrigavam alguém, assinavam uma lista para sustentar alguém. Isso aí, essa resistência, eu não via muito no cinema nacional, e mesmo na arte dramática nacional. É sempre uma coisa heróica, uma resistência armada, que, com tudo que é extremamente heróico, tem que ser louvado. Você está jogando a vida, não há dúvida nenhuma. Mas não é a única. O teatro, por exemplo, a resistência que o Teatro Paulista fez é, inegavelmente, uma coisa heróica. Os Zé Celso, por exemplo. Esse pessoal, eles não pegavam em armas, mas resistiam por outros meios. Esses outros meios são importantes. Eu fiz um filme por isso. Então, eu tinha assim, por exemplo, alguém falava, o fulano está precisando de dinheiro. Eu colaboro, lógico. Mas nunca me ocorreu uma afronta à ditadura, que eu acho que é você buscar problema. Mas vamos lembrar que mesmo essas pessoas que davam essa ajuda corriam riscos enormes. O Rubens Paiva era um desses caras que você falou, sim, né? Sim. Ele simplesmente ajudava a distribuir cartas, né? Exatamente. E isso custou a vida dele. Vladimir Herzog também é um outro cara que há 50 anos morreu. Paulinho, nos jornais, nessa época, anos 70, principalmente anos 70, pelo menos uma vez por mês casava um colega fictício. E tinha um cara que passava uma lista na redação, todo mundo assinava, já sabia que não tinha casamento nenhum. Não era para dar presente, era dinheiro para o cara vazar. Isso, olha, uma vez por mês, às vezes duas, entendeu? Tacal passava aquela lista lá e a gente assinava e dava o dinheiro para... Já sabia o que era. Isso em todas as redações. Era uma coisa assim que ficou normal, aqueles casamentos, entendeu? É importante a gente falar disso porque muita gente não sabe o que é de verdade viver debaixo de uma ditadura, né? E são situações como essa que você contou, que tem algo, né, de trivial, uma lista de casamento, mas de repente é isso que pode salvar a vida de uma pessoa, né? Claro. Não, é isso mesmo. Você não sabe. Que é pro exílio, porra. Sem dinheiro. Você fazia. A verdade é assim, você fazia o que você podia. O que você estava disposto a arriscar. Qual é o risco que você podia correr? Então, era uma coisa de você com você mesmo, né? E dentro disso você podia se mover. Não vejo outra. Para mim, não tinha outra coisa. Eu nunca fui uma pessoa que... Eu nunca fui de assinar manifesto, nem hoje. Se não é de manifesto, ninguém lê. Não é uma coisa sem sentido. Ou você faz ou não faz, entendeu? Então, quando alguém precisava, eu fazia o que dava para eu fazer. Sim. Mas, Mário, por exemplo, você correu risco aí nessa história do Julinho, foi uma boa piada, mas você, né, da época, era a época que o Herzog foi morto, foi a época da barra pesada, né? Você chegou a sofrer algum tipo de ameaça? Teve medo? Não, nada. Depois disso, eu soube muitos anos depois que eu vi um livro sobre corte na ditadura, e eu vi um negócio que eu escrevi no Pasquim, no comecinho dos anos 70. A entrevista do Julinho é de 74. Aí, quando o Pasquim estava vivo, ainda ressurgiu, não sei o quê, eu descobri um texto do Pasquim já paginado no um texto da entrevista do Julinho, assinada por mim, com a foto do professor estampado, e toda com X, assim, que proibiram, porque tinha isso. No Pasquim, o cara falava, não pode, eles punham. Aí eles recolhiam e punha X e tal, tinha que fazer outra edição. Eles davam um prejuízo, principalmente para essa imprensa nanica, entendeu?
Vocês terem uma ideia, vocês são Que todos de mais Nanica- jovens que nós. Nanica aqui. não era tão nanica assim. O Pasquim tinha centenas de milhares de exemplares naquela época. Vendia pra caramba, né? Mas eles não tinham dinheiro, eles bebiam tudo. Entendeu? Ali só tinha bebum, rapaz. Ali era uma maravilha. Né? Eu era um garoto, mas eu ficava lá na redação, sabe? Conversando com eles. Era um aprendizado, né, meu? Principalmente Milor e Ziraldo, meu. E Enfio, que era da minha idade. Enfio também era um garoto. Foi E riam. Agora, a censura tem uma coisa a favor da gente, que ela não era tão inteligente, sabe? Porque você imagina a quantidade de livros que você está vendo ali, vendo daqui, ó, deve ter 1000 livros ali. Esses 1000 livros teriam que passar pela censura. Então, eram, sei lá, quantos 1000 livros por mês, quantos filmes, quantas peças de teatro. Então, o pessoal que fazia censura, eu tive contato com vários censores. Eles não tinham uma capacidade intelectual para censurar nada. Então, às vezes, eles censuravam coisas que... Por exemplo, censuraram aquela música do Chico. Desculpa ficar falando só do Chico aqui, porque ele é meio símbolo da censura para a minha geração. Aquela música foi: me devolva o Neruda que você nem leu. O Neruda era uma palavra proibida. Você não podia pôr Neruda em jornal nenhum. Você não podia pôr a palavra Calabar. Teve uma gripe no Recife, fortíssima, e o nome dela era Calabar, porque era traiçoeira. Então, aí o Chico foi lá discutir com o censor. Ele falou, não, Neruda, o senhor sabe que não pode falar Neruda, por que o senhor leu? Ele falou, não, mas eu sou contra o Neruda. Me devolva o Neruda que você nem leu. Eu estou contra o Neruda. O cara liberou. Sim, mas... Não, todo mundo conhece a música, pô. Liberou. É muito divertido, mas, ao mesmo tempo, isso trazia uma... O próprio Chico falou muito isso, né, em entrevistas, de como a censura... O cara pode ser burro, né, e a gente conhece alguns dos relatórios da censura, são de uma estupidez. Não sei se vocês já viram aquele da... Eu sou a mosca que pousou na sua sopa, do Raul Seixas. Tem ali o relatório, é ridículo, assim. Mas isso tinha o poder de incutir nos escritores a autocensura, né? Ou uma sensação muito ruim, né? O próprio Chico fala, ele não tem saudade, ninguém tem saudade, mas aquilo não é para ele, né, um grande momento, né? Assim, para ele aquilo lembra os piores momentos da carreira dele, pelo medo, pela raiva, por esse pão para comer, por esse chão para dormir, né? Aquilo é muito pesado. Eu vou ler aqui umas perguntinhas da plateia, informando o placar do jogo: 1 Fluminense, 2 Ulsan. Então, se quem for Fluminense aqui, 2-2. Ah, então tá bom, atualizando. Em vez de ouvir a gente, estão vendo o jogo aí, né? Que beleza. Obrigado, velho. Também uma pergunta aqui para os dois. Ó, o futebol ainda existe para vocês? Aí a pessoa fala que não se identifica. Ela fala, eu não assisto desde 2010. Tenho saudades do Marcelinho Carioca nos anos 90. Acho que colocam muito dinheiro e virou um futebol de brutamontes. Vocês ainda assistem ao futebol? O microfone, por favor. O microfone. Claro que eu assisto. O campo não tem nada a ver com isso. As circunstâncias do futebol é uma coisa, o jogo é outra. Então, eu não posso ouvir falar no que está acontecendo no futebol. Não quero nem ouvir falar, porque é tenebroso. Mas entra em campo, é o campo, é outra coisa. O jogo é outro. Eu não consigo me furtar de ver um jogo de futebol. Desde criança eu vejo isso. Né? Agora, as circunstâncias do futebol... Esse cachorro, Ele está concordando com você. Se eu estivesse filmando, eu já ia ter muito problema com esse cachorro. Ah, é? O que é esse barulho aí? É um cachorro de verdade. É um cachorro, é. A gente tem aqui cachorro. Inclusive, o Mário tem história boa sobre animais em cena, né? Eu já ouvi histórias boas sobre o que o Adolfo Bloch não deixava você pôr nas novelas. Cavalos, não era? Não. Uai, isso foi uma história que eu ouvi do seu filho, que me contou que a única restrição que o Mário Prata tinha... Que não foi ele, não. Não? Não. Gente, mas olha, é uma história de que uma novela de época Helena. que tinha muita cena a cavalo.
E aí ia fazer a cena, e o galã e enfim, a heroína da novela lá no cavalo se declarando, de repente o cavalo cataploft. Não, isso Soltava é fake. uma carga. É fake. Porque parece que é muito caríssimo filmar cavalos e por esse problema, inclusive, eles não se comportarem de maneira... Eu não lembro disso, não. Eu lembro que o Luiz Fernando Carvalho, eu falei que eram todos doidos, né, lá nessa novela, e o Luiz Fernando, a primeira novela que ele dirigia, tinha uma cena, se passava em 1859, tinha uma cena que uma menina fugia de óculos escuros de hoje, 1859, ela fugia, estava no meio, assim, aí lá vem uma poeirinha, assim, estava vindo alguém e tal, de repente chega uma caminhonete, e desce 3 bandidos de hoje, pegam ela. Aí eu vi o que falou, Luiz Fernando, Machado de Assis, rapaz, essa caminhonete aí, vocês exageraram, porque a gente inventava coisa, entendeu? Para gíria de hoje, né? E tem um negócio de novela que resolve qualquer problema, que é o telefone. Mas em 59 não tinha telefone. A gente inventou o telefone na novela, entendeu? É uma personagem que vai para os Estados Unidos, volta com um garoto, o Alex, e o irmão dela estava tentando inventar um telefone para ligar as 2 fazendas. Aí esse Alex, ele rouba o plano desse garoto que queria inventar o telefone e vai para os Estados Unidos e inventa lá, era Alexander Graham Bell. Estava na novela, entendeu? A novela ficou muito famosa por causa dessas brincadeiras. E tinha demais, assim. Muito bom. Desculpe aí a história, eu tinha ouvido de um outro, então, autor de novelas. Tem uma pergunta da Júlia. Tenho a impressão de que essas novas tecnologias, como o árbitro de vídeo, acabaram com certa poética do futebol. Como esse caso do juiz comprado, a mão do Deus de Maradona, etc. O que vocês acham? Que a tecnologia, por exemplo, do vídeo, do árbitro, do VAR, o árbitro de vídeo... Põe o microfone, por favor. O VAR é a última anomalia técnica que é um horror. Sabe por quê? Que ele tirou a beleza do futebol, que é a discussão sobre se existiu ou não. Então, isso que alimentava todas as segundas-feiras. Foi pênalti ou não foi? Isso é da essência do futebol. Juiz ladrão, por exemplo, é uma instituição nossa, pô. Juiz tem, na verdade, essa justiçazinha do futebol. Né? Não, ganha o melhor, daí vai todo mundo lá, olha, ficou com o biquinho da chuteira fora da... Isso é a morte do futebol. Esse negócio está acabando com o futebol. Esse VAR, com esse nome, inclusive, alemão, né? VAR, quase guerra. Né? É um negócio de louco. Concordo plenamente, estou com ele. E o cronista, assim como o locutor de rádio, né, eles faziam parte dessa... Criavam a cena junto com os jogadores, de alguma forma. Tem muita cena que foi muito discutida por textos, né? As pessoas, quer dizer, cresceram jogadas, muitas vezes, nas páginas das crônicas ou então dos locutores, né? Que eram a única forma de enxergar que a gente tinha, era ouvir o que o cara estava falando. Tem uma história dessa que ficou folclórica, é um famoso gol que decidiu o campeonato do Leivinha de cabeça, aqui no Pacaembu, que o Armando Marques anulou. Muito injustamente. Foi gol, sim, de cabeça. Foi, não, o Leivinha, sim, era de Lins, era amigo do meu irmão, Leonel, de novo. Era amigo do Leonel, porque é mais novo que eu. E o Leivinha sempre falou, foi gol, eu fiz de cabeça. E até hoje tem gente, cara que não é palmeirense, que fala que não, que foi com a mão. Então, se tivesse isso ficou para a história, esse gol. Isso é um horror, né? Armando Marques. Essa pequena justiça que atinge o futebol, é um negócio... Eu, por exemplo, eu acho que o Juventus tinha todo o direito de disputar o Campeonato Paulista, por droit de conquête, entendeu? E com aquele estádio maravilhoso. Com aquele estádio maravilhoso. Que tem canole na frente. Não, a fila do... Eu fui no ano passado... Na frente do estádio. Cumprindo essa função de pai, de levar o filho ao estádio, embora não seja exatamente da bola. Fui levar o meu filho... E, de fato, a fila do canole é maior do que a do jogo. Não, é lá verdade. Na Vila Javari. É impressionante. Maravilhoso. E é um programaço para fazer, viu, gente? Eu queria dizer para vocês... Rua Javari. Assistir. Moca. E lá tá... Inclusive, a TV Cultura estava passando na TV os jogos da série B, né? Que chama
a antiga segunda divisão. É um programaço. Mário Prata, aqui uma pergunta para você. Nos seus livros, ficamos conhecendo seu pai, sua mãe e seus filhos. Como a memória familiar serve de inspiração? Pergunta do Cosme. O Cosme, é o seguinte, eu tive a sorte de ter uma família mineira. Isso aí já ajuda muito, porque os grandes, sem me colocar junto, mas os grandes escritores brasileiros e cronistas e contistas são mineiros. Porque o mineiro, acontece coisas em Minas, que em São Paulo não acontece. Coisas. E eles escrevem. Eu cresci ouvindo meus pais, principalmente 3 tios meus, irmãos do papai, até um que é padre, contando histórias da família Prata, desde que chegaram aqui em 1808, com o sexto primeiro Prata. Então, depois eu fui para Belo Horizonte fazer uma peça sobre Dona Beija, e na pesquisa eu descobri histórias que as pessoas me contavam da família deles e tal. Então, eu acho que eu respondi a pergunta do Cosme, que eu cresci ouvindo história mineira, sabe? E depois comecei a ler, e era como o Guimarães Rosa, aparece meus tios contando história, sabe? Você tem um parentesco, inclusive, com o Grande Otelo, ou uma relação familiar, não é isso? Eu sou primo do Grande Otelo e primo do Campos de Carvalho. Sim, grande autor. Campos de Carvalho é primo irmão da mamãe. Eu sou Campos, eu sou Mário Alberto Campos de Moraes Prata. Esse Campos é do... Não, o Grande Otelo é o seguinte, quando libertaram os escravos, os agregados que ficavam na casa ali e tal, os proprietários tinham que dar nome para eles e registrar. Estava na lei. Até hoje não fazem muito bem isso, mas, na época, os patrões e um tataravô, pentavô meu, não sei o quê, que, aliás, chamava Mário, deu o nome de Prata para esse pessoal, para as mulheres e para os homens. Então, o Grande Otelo chama Sebastião Bernardes de Souza Prata. E eu me lembro, quando eu era pequeno, em Lins, o papai sempre falava com muito orgulho. O papai conhecia o Grande Otelo como Bastiãozinho, olha a intimidade, Bastiãozinho. Vamos ver filme do nosso primo, a gente ia para o cinema. Tal. E você conheceu? Não, aí um dia eu estava num bar em São Paulo, quando eu estava fazendo Estúpido Cupido na Globo, meu nome começou a aparecer, tal, assim, e o Grande Otelo estava no bar, ele me viu e foi lá. Ele levantou, mas ficou da mesma altura, entendeu? Ele era muito pequeno. E ele chegou e falou, você é o Mário Prata, né? Eu falei, sou. E você é o Grande Otelo? Ele falou, sou. Eu queria fazer uma pergunta para você. Eu falei, pois não. Ele falou, a tua família não se incomoda de eu usar o nome de vocês? Eu falei, Otelo, você é o maior orgulho da família. E é mesmo, estou quase chorando só de contar isso. A gente te adora, você é um orgulho, não sei o quê, tal. Aí ele já estava mamado, ele subiu na mesa, bateu o pau, todo mundo olhou e falou, pessoal, esse cara aqui chama Mário Prata, é meu primo, um boi dele compra essa porra toda aqui, ó. Muito bom. Conheci ele assim. Maravilha. O Mário é paulistano de Uberaba, né? Paulistano de Uberaba. E você, Hugo, você em São Paulo, você é profundamente paulistano, seus filmes, a sua fala. Me conta de qual região daqui você vem de São Paulo, de onde vem o seu... Olha, bom, em primeiro lugar... O microfone, para você chegar pertinho assim da sua boca, por favor. Bom, rapaz, eu estou acostumado com lapela. O cinema... As condições técnicas não permitem. Mas tudo bem. Eu sou de São Paulo mesmo, da capital, de Santana, né, que era um bairro extraordinário, porque ele era um bairro que conjugava partes rurais, tinha o Campo de Marte. Aproxima, por favor. Campo de Marte, segura. O que há de mais, enfim, palatável e saudável em Santana é o Campo de Marte que segura. Mas naquela época que eu era moleque, toda ela tinha aquela coisa rural. E, ao mesmo tempo, tinha grupo escolar, farmácia, biblioteca circulante. Então, ele era uma coisa rural, conjugada com certas manchas de civilização muito sérias. Era muito legal, era um bairro incrível, velho. Muito bom. E futebol, imagino, ali, né? Futebol o tempo todo. No Campo de Vários tinha uns 10. Maravilha. Gente, chegamos ao fim da nossa conversa. Eu queria agradecer, pedir uma salva de palmas para os nossos autores. Muito obrigado. Obrigado. Até o cachorrinho está ovacionando aí.
o Hugo e o Mário vão assinar os livros ali na Livraria dos Autores por Livraria da Travessa. Eu queria agradecer a presença de vocês, chamar vocês para amanhã, que é o nosso último dia aqui na praça. Vamos ter futebol às 10 da manhã, uma partida de escritores. Não teremos Hugo e Mário na linha, né? Pelo menos... O Hugo foi convidado e não passou o número da chuteira. Então vai ficar de fora. Convidou por e-mail. Olha, fala, você tem chuteira? Se você não tiver, você avisa que a gente arruma uma chuteira para você. Esse cara certamente nunca me viu, né? Mas a gente tem a obrigação de te convidar. É isso. Então, amanhã, às 10 da manhã, vamos estar jogando bola aqui com os escritores. E um dia inteiro de programação. Chamem os amigos. Acompanhe a nossa cobertura e as nossas redes sociais. Muito obrigado pela presença, pessoal. Até amanhã. Valeu. Já parou para pensar que só existe cultura com energia? E é por isso que a Petrobras é a maior patrocinadora da cultura brasileira. Se depender da gente, essa energia nunca vai faltar. Programa Petrobras Cultural. Mais energia para a cultura. Petrobras, líder na transição energética justa. O Brasil é a nossa energia. São Paulo é arte, cultura e criatividade, com mais de 200 espaços culturais da Prefeitura de São Paulo em todas as regiões da cidade. E grandes eventos, como a Virada Cultural, que em 2025 reuniu cerca de 5 milhões de pessoas. Neste ano, a Secretaria de Cultura e Economia Criativa já promoveu mais de 5 mil atrações gratuitas e 319 milhões de reais foram anunciados em editais de fomento. Isso é São Paulo, cidade de todas as artes. O brasileiro não sabe ser pequeno. É da nossa natureza mover a vida como gigantes. Por isso, a CCR, maior empresa de infraestrutura e mobilidade do Brasil, está movendo a sua marca para um novo momento. A CCR agora é Motiva. Mais do que estradas, trilhos e aeroportos movendo o Brasil. Uma marca que já nasce gigante, como você. Motiva. Você nos move.